Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Com o oferecimento da clínica Dr. Luiz Rasante. Obrigado pela audiência. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, sou médico e fiz várias pós-graduações, sou clínico geral, fiz pós-graduação em antroposofia, medicina chinesa e acupuntura tradicional, homeopatia, medicina quântica e fiz também uma pós-graduação em anatomia patológica na Santa Casa. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante, que é umas orientações para os pacientes da melhor idade. Qual que é a melhor idade? É agora. A idade que nós estamos vivendo é a melhor idade. E nós vamos falar, então, que a expectativa de vida cresceu muito, né, no Brasil. Eu lembro quando eu era jovem, bem jovem, ainda sou jovem, mas quando era bem jovem, estudava aqui na Avenida Paulista, aqui onde fica a Rádio Vibe Mundial, e no Objetivo aqui. E eu lembro que nessa época aí o pessoal falava de a quantidade que tinha, o número de pessoas da população que tinham a idade que nós temos hoje, por volta aí dos 60, 70 anos, né? Era uma porcentagem muito pequena, porque era um país jovem. E nós somos aqueles jovens da época que hoje já atingimos essa maturidade, né? Para vocês terem uma ideia, eu levantei alguns dados aqui, né? A expectativa de vida dos anos 60, você imagina, né? Era por volta de 52 anos, na época de 1960. Em 1800 era 28 anos a expectativa de vida. Então vocês imaginam, né, que essa tecnologia da modernidade, dos hospitais, dos antibióticos e de todas as descobertas da medicina também aumentaram a qualidade de vida, né? E o tempo de vida também. Mas tem umas coisas que são importantes, que devemos estar sempre atentos, que são como nós estamos levando a vida hoje em dia, né? Os telefones para contato para quem precisar conversar comigo ou quiser mandar alguma mensagem, 011 4229 3366 ou WhatsApp 011 96810 2230. Então, hoje nós temos muito mais cuidados por conta de cuidados até com a gente mesmo, né? Com alimentação, com exercício físico, com trabalho mental, psicológico, com psicoterapia, com meditação, e todas essas coisas são muito importantes, porque nós vivemos 4 quartos de um quarto, né? Praticamente. Do 0 aos 20 anos, aos 20 anos o primeiro quarto, dos 20 aos 40, depois dos 20 aos 60, e hoje nós já estamos no terceiro quarto. Eu já estou nesse terceiro quarto, indo para o quarto quarto. Então, a expectativa de vida aumentou muito, porque agora as pessoas vivem mais de 80 anos, vivem 90 anos, 100 anos. Mas para que isso aconteça, temos que cuidar de muitas coisas. Da mente, eu sempre falo da mente, né? Cuidar da cabeça é o mais importante, porque hoje em dia você vê as pessoas andando na rua com o celular assim o tempo inteiro e filmando e fazendo as coisas. Nós estamos vivendo uma época diferente, estranha agora, né? Onde as pessoas estão conectadas nisso agora, né? Nesse equipamento aí, e a cabeça fica aí o tempo inteiro. Então, como a cabeça fica aí, e se movimentando e vendo coisas e recebendo informações, e as informações estão tudo aí agora, é muita informação, né, que a gente recebe. Além da gente receber as informações, eu ainda sou
da época de ler jornal, né? Eu assino ainda 2 jornais e ainda gosto de ler o jornal. Eu sou da época antiga, não sou desse grupo aqui que o pessoal fica só no WhatsApp lá vendo o jornal, as notícias por aí. Então é muito interessante porque tudo isso mudou, né? Mudou nossas vidas, mudou tudo. E hoje as pessoas sofrem muito de ansiedade. Ansiedade pelo futuro, né? Ansiedade pelas coisas que estão por vir. Nem estão aqui no momento, mas as pessoas estão muito ansiosas, muito ansiosas. Eu sempre pergunto, falo isso aqui todas as vezes, nas minhas consultas, eu falo para as pessoas assim, você tem muita ansiedade? Ah, muita. De 0 a 10, que nota você dá? A pessoa, dou 20, 18. Então, mas as pessoas estão assim. Então a cabeça não para, né? A cabeça está sempre a milhão. Como a cabeça está sempre a milhão, aí tem uma outra coisa que fica também atrapalhada, que é o sono. O sono é super importante. Nós devemos ter uma noite de sono que seja regenerativa, né? Que regenere o corpo físico, porque nós desgastamos durante o dia. E se a pessoa estiver muito ansiosa, muito agitada, ela vai ter um sono entrecortado e vai ficar acordando várias vezes à noite. E isso também é uma coisa que faz a pessoa acordar cansada e não consegue atuar durante o dia. Então, isso são tudo dicas importantes para nós, agora que já estamos na melhor idade, né? Para que nós tenhamos umas rotinas na vida, que nós tenhamos rotina de um bom sono, rotina de uma boa alimentação, exercício físico, é o que todo mundo fala que tem que fazer hoje em dia, né? E nós temos que fazer mesmo, não tem jeito. Agora, é como eu falo que isso aqui é um veículo físico, onde nós estamos aqui dirigindo esse veículo com nossa presença espiritual. Nós estamos usando, eu falo que isso aqui é um carro, né? Então, se isso aqui é um carro, temos que aprender a usar e utilizar nosso carro e fazer manutenção também, porque se você tem um veículo e você não faz manutenção, vai chegar uma hora que vai parar no meio da rua. E é o que acontece com a gente também. A gente acaba parando no meio da rua. E para tudo isso, então, sempre as dicas importantes que eu dou, principalmente para nós que estamos na melhor idade, as dicas importantes são uma boa alimentação nos horários corretos, de preferência a primeira refeição, a mais importante do dia, que eu sempre falo, primeira refeição de rei, segunda de príncipe, terceira de mendigo. À noite tem que fazer uma refeição leve para poder entrar no estado de sono, porque se a gente fizer uma refeição muito farta à noite, não vai conseguir dormir, porque o veículo aqui vai estar em trabalho contínuo aí para conseguir fazer essa digestão. Então isso é uma coisa super importante. Exercício físico regular, que para cada idade também não precisa ser uma coisa assim que vá machucar, porque senão, se uma pessoa com mais idade, que já está aí no terceiro, quarto aí, com mais de 60, 70 anos, se vai fazer uma atividade física muito intensa, pode machucar. Então pode fazer tendinites, pode fazer artrose, artrites, né? Porque os músculos... Então tem que fazer aquilo que não cansa e que não dói, né? Não pode ser um exercício físico que depois fica com dor, fala assim, nossa, fiquei muito dolorido com esse exercício físico. Uma outra coisa importante é amizades, família, relacionamento social. Tem que ter esse relacionamento social. As pessoas que vivem sós, que estão sozinhas, se deprimem, e se entrar em depressão, isso vai afetar órgãos físicos, vai afetar coração, vai afetar pressão arterial, vai afetar pulmões, né? Na medicina chinesa eu sempre falo que é muito interessante a medicina tradicional chinesa, que fala que cada órgão nosso físico tem por trás um órgão energético, né? Tem gente que fala que é o perispírito, pode ser, mas a gente chama de
na homeopatia, na antroposofia, chama de órgão etérico, né? Então, se nós temos esse órgão etérico por trás, na medicina chinesa falam que as emoções também estão ligadas a esses órgãos. Então, o pulmão é órgão da tristeza. Se a pessoa entra em estado depressivo, enfraquece o pulmão. Se a pessoa tem raiva, agride o fígado. Se a pessoa tem medo, afeta os rins energéticos. Se a pessoa tem preocupação, ela afeta o pâncreas e o estômago. Então vocês vejam que, e se tiver medos, né, o rim também enfraquece. Então vocês vejam como é importante o sistema emocional ligado ao sistema físico também. Então, para isso, o que precisamos é ter uma vida agora, né? Uma vida pacata, tranquila, e aprender a tirar as preocupações, falar, não, isso eu não quero me preocupar. Porque hoje a gente vê tanta notícia, né, do mundo inteiro, do que está acontecendo com o mundo, que se a gente for ficar ligado em tudo que está acontecendo, antigamente não era assim, né? Demorava-se muito para saber o que tinha acontecido num outro país. Agora não, agora em momento real, no minuto real, você já está sabendo o que está acontecendo aqui, do outro lado do mundo, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, e o que as coisas estão, como que tudo isso está acontecendo, o que está acontecendo com o mundo. Mas não adianta, o que temos que fazer é continuar fazendo nossas vidas e trabalhando quando possível, porque o trabalho é super importante. Tem aqui um livro que eu tenho aqui, interessante, que chama Quanto Mais Velho, Melhor, né? Eu separei 2 textinhos aqui de autores aqui. Um é o Federico Fellini, o cineasta, né? Ele falando assim: o trabalho se tornou cada vez mais importante para mim à medida que fui ficando mais velho. Quando se é muito jovem, existem prazeres concorrentes. Talvez você precise de pouco para ser feliz, porque tudo é novidade. O mundo dos idosos fica menor. Pequenas coisas ganham grandes proporções. E como na infância, poucas pessoas são importantes para você, mas essas são muito importantes agora, né? Pequenas coisas tornam-se maiores, a comida passa a ter mais importância e o trabalho que você faz se sentir jovem, não seus casos amorosos. É o trabalho que faz você se sentir mais jovem. O trabalho é super importante. Depois de certa idade, essas aventuras fazem você se sentir mais velho. Federico Fellini, cineasta. Esse é um cara que fala uma coisa muito importante, né? Porque isso é bem verdadeiro mesmo. Então, são essas coisas que nós temos que prestar bem atenção. Um outro aqui, Arthur Rubinstein, músico. Eu vivo de acordo com um princípio. Aproveite a vida incondicionalmente. As pessoas dizem: se eu tivesse a sua idade, se eu tivesse seu dinheiro, eu iria me divertir. Não é verdade. Eu seria feliz mesmo que tivesse doente num leito do hospital. A felicidade deve estar dentro de nós. Essa é a única coisa que espero ter deixado para meus filhos. Pelo exemplo e pelas conversas, não impor condições, entender que a vida é maravilhosa e aproveitá-la todos os dias plenamente. Arthur Rubinstein, músico. Então, vocês vejam que é muito importante, né? O que nós fazemos com aquilo que nós cremos, com aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Então, essa é a parte importante que vai fazendo a gente viver bem. Então, por isso que temos que ter essa rotina de vida, que é uma rotina interessante, e estarmos sempre nos cuidando. Eu falo muitas vezes aqui das pós-graduações que eu fiz, como a homeopatia foi uma pós-graduação muito importante, porque
os medicamentos homeopáticos eles têm um poder excepcional de tratar todas essas coisas que nós estávamos falando aqui. Então, por exemplo, medo da vida. Tem medicamento para medo da vida, né? Medo de altura, medo de qualquer coisa, de escuro. Então, e para tratar também ansiedade, agitação, insônia, todos esses sintomas que nós descrevemos aqui para vocês. Então, isso tudo é muito importante e tem como nós tratarmos isso, porque a medicina alopática, que é dos medicamentos que nós estamos acostumados, dos antibióticos, anti-inflamatórios, é uma medicina super importante. Por quê? Também a qualidade de vida, a expectativa de vida aumentou por conta da medicina alopática. Porque se não tivesse todas essas coisas, como que nas pandemias, nas epidemias, né, como nós tivemos, tiveram muitas críticas em relação a tudo, as vacinações, mas se não se fizesse tudo isso, o que aconteceria, né? No meio de uma crise, de uma pandemia de vírus, como que seriam os adoecimentos, né, das pessoas. Então tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado da ciência, das vacinações e todo o resto, porque senão a qualidade de vida, a expectativa de vida não ia estar como está hoje. A expectativa de vida só está onde está hoje porque tem todas essas oportunidades de tratamentos, né, para todas as doenças. Tá bom, tem um monte de coisa acontecendo. Porque tem a poluição, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem radiações, porque tem toxicidade nos alimentos e em todas as coisas. Tem tudo isso, mas tem tratamento também para tudo isso, né? Tem como ir tratando, e o mais importante de tudo é estar tratando a cabeça, a mente, porque essas coisas vão acontecendo por conta do não enxergar aquilo que deve ser enxergado, e as pessoas se preocuparem demais e adoecerem demais por conta de todas essas controvérsias que estão acontecendo. O mais importante é mantermos a vitalidade. Eu falo vitalidade porque é a energia que nós temos, né? Vocês vejam que uma criança tem muita energia, né? Hoje eu vi umas crianças brincando lá no consultório, correndo para lá, para cá, para cá, para lá. É interessante você ver criança, porque a energia do adulto está dentro de um corpinho pequeno, né? Depois ele vai crescer, aquilo vai expandir. Mas enquanto está ali, ele quer correr, quer fazer as coisas, né? E quando nós vamos ficando com mais idade, nós vamos dando uma lentificada na nossa energia, na nossa agitação, né? E isso é normal por conta da perda de vitalidade. E o que gasta muita vitalidade é o pensamento. É isso eu sempre falo, porque se a gente pensar, você desgasta o corpo físico. Por isso que tem muita gente que no final do dia fala assim: nossa, estou muito cansado hoje, estou muito cansada hoje. É por conta disso também que acontece de a gente ficar o tempo inteiro pensando. Meus telefones para contato, se necessário: 11 4229 3366, 11 96810 2230, o WhatsApp. Se tiverem dúvidas, questões, nos procurem. Se tiverem ideias também do que gostariam que a gente explanasse aqui, explicasse para vocês, podemos estar trazendo temas para falar com vocês sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, e também sobre as medicinas alopáticas, homeopáticas,
e sobre as patologias também, as doenças, por que ocorrem as doenças, né? O que a gente tem que perceber, entender sempre, é que as doenças são manifestações do nosso desequilíbrio que se manifestam no nosso físico, né? Porque existe uma polaridade entre essa parte aqui, a parte mental, e a parte física. Então, quando nós não resolvemos aqui no mental, nós acabamos guardando no físico. E aí isso vai lotando, e chega uma hora que nós estamos com, eu falo que o HD está cheio, lotado até aqui, e aí não cabe mais nada lá dentro, né? Por isso que as pessoas acabam saindo por aí e xingando e colocando para fora isso tudo de uma maneira assim muito explosiva. E por isso que tem que fazer uma limpeza nisso. A psicoterapia, que é a terapia com psicólogos, psicólogas, ajuda muito nisso, retirar tudo isso. A terapia REAC, que eu sempre falo para vocês aqui, que é a radiofrequência de ondas assimétricas do professor Salvatore Rinaldi, da Itália. Eu também tenho esse equipamento, que é um equipamento que faz uma auriculoterapia, e nós conseguimos também fazer uma limpeza no HD, porque essas coisas vão sendo retiradas, essa energia que fica guardada aqui no corpo físico, porque se essas emoções, essas formas de energia que estão ligadas às emoções ficarem no corpo físico, guardadas no corpo físico, elas vão ligar genes, e genes que provavelmente nós já nascemos provavelmente não, com certeza absoluta, foram herdados dos nossos familiares, e esses genes podem ser ligados, inicializados, e isso pode desencadear alguma outra doença um pouco mais agressiva, né? Como acontece com as neoplasias, com os cânceres e todas essas outras coisas. E mesmo que não sejam doenças malignas, mas inflamações, todas as inflamações que nós temos no corpo são degradantes, porque vão, de alguma maneira, alterar os tecidos, vão estragar os tecidos que nós falamos são os revestimentos dos órgãos internos e mesmo externos. E dessa maneira, então, qualquer emoção que ficou guardada vai causar um prejuízo para a saúde, né? E cuidar, então, de todos esses aspectos que nós deixamos hoje claro para vocês aqui, que são os aspectos emocionais, familiares, manter as relações. Ter um hobby é importante também, né? Seja qual hobby for. As mulheres têm muitos hobbies, nós homens temos menos, né? Mas ter um hobby, fazer uma pintura, fazer uma poesia, fazer uma música, né? Que é muito importante, tocar um instrumento musical, ler, né? Qualquer hobby é distrativo, então também serve para manter a mente boa, e a mente estando bem equilibrada, distraída. E o trabalho é super importante. Então, nós médicos falamos que a gente aprendeu a trabalhar a vida toda e sempre vamos trabalhar. Muito obrigado por vossa audiência. Os telefones, então, para contato: 11 422 93366, 11 96810 2230. Obrigado, Tomás, pela audiência, pela orientação, e nos vemos na próxima semana. Grande abraço.